Numa noite de outono de 1993, Polly Klaas organizou uma festa do pijama em sua casa na tranquila cidade de Petaluma, Califórnia. Ela havia convidado duas amigas próximas e elas passaram um tempo alegre compartilhando segredos e jogando seus jogos favoritos. Nada naquela noite aconchegante indicava qualquer perigo. A tranquilidade foi interrompida quando a mãe de Polly foi subitamente acordada por sons perturbadores vindos do quarto de sua filha. Quando correu para ver o que estava acontecendo, descobriu com horror que um estranho havia levado sua filha à força. As amigas de Polly, paralisadas de medo, só puderam observar o acontecimento de lado. Na ensolarada cidade de Fairfax, Califórnia, Polly Hannah Klaas nasceu em 3 de janeiro de 1981. Sua infância foi um pouco incomum. Seus pais, Mark e Eve, decidiram viver separados quando Polly ainda era muito jovem. Depois disso, ela e sua irmã mais nova, Annie, se mudaram com sua mãe para a cidade de Petaluma, também na Califórnia. Apesar da situação de moradia separada dos pais, a atmosfera na família permaneceu calorosa e amigável. Mark logo encontrou uma nova companheira, com quem Polly desenvolveu um relacionamento maravilhoso. Ela visitava seu pai regularmente, mantinha contato com ambos os pais e não havia conflitos entre eles. A própria Polly cresceu para se tornar uma pessoa quieta e modesta. Embora tivesse poucos amigos próximos, ela florescia no palco do teatro da escola. A atuação tornou-se sua verdadeira paixão. Ela participava com entusiasmo de apresentações escolares e musicais públicos, onde se sentia como peixe na água. Polly amava especialmente festas do pijama. Tornou-se seu entretenimento favorito, às vezes convidando amigas para sua casa, às vezes dormindo na casa delas. Esses encontros se transformaram em uma tradição agradável em seu pequeno grupo. Então, quando Polly pediu à sua mãe em 1º de outubro de 1993 para convidar Gillian e Kate para dormir, Eve naturalmente concordou. A noite começou como de costume. Elas se reuniram na casa de Polly, jantaram e conversaram alegremente. Por volta das 10 horas, Eve, exausta por causa de uma forte dor de cabeça, tomou 2 comprimidos para dormir e foi descansar, depois de pedir que a acordassem se precisassem de algo. O efeito dos medicamentos colocou Eve em um sono profundo, do qual foi acordada por volta das 11 horas por vozes preocupadas. Elas relataram que um intruso havia levado Polly. Eve imediatamente ligou para a emergência e correu para ver sua filha mais nova, Annie. Felizmente, ela dormia tranquilamente em seu quarto, sem saber o que havia acontecido. Os agentes da lei que chegaram primeiro falaram com as amigas de Polly. A história que contaram deixou todos seriamente preocupados. A noite começou completamente normal. As amigas se reuniram no quarto de Polly, discutindo animadamente sobre o Halloween que se aproximava e escolhendo fantasias para a festa. Por volta das 11 horas da noite, elas decidiram se preparar para dormir. Polly se ofereceu para buscar o colchão de ar que havia preparado anteriormente com sua mãe para fazer uma cama compartilhada. O momento em que Polly abriu a porta de seu quarto mudou todo o curso da noite. Na soleira estava um homem estranho com um objeto frio na mão. Como o Halloween estava próximo, inicialmente pensaram que era uma brincadeira festiva. O rosto do estranho nem estava coberto por uma máscara. No entanto, suas risadas não provocaram nenhuma reação festiva do homem. O estranho forçou as 3 a voltarem para o quarto. Ele restringiu seus movimentos e começou a perguntar quem morava ali. Quando descobriu que era a casa de Polly, pegou fronhas e as colocou sobre Gillian e Kate. Então fez uma exigência estranha, contar até 1000, e prometeu levar Polly apenas brevemente e trazê-la de volta logo. As amigas tentaram se libertar de sua situação por cerca de 30 minutos. Quando finalmente conseguiram, correram imediatamente para Eva, a mãe de Polly, para relatar o incidente.
Elas puderam dar aos investigadores uma descrição detalhada da aparência do estranho. Como o rosto do homem não estava coberto, Gillian e Kate puderam se lembrar bem dele. Isso permitiu que os especialistas criassem um retrato falado detalhado da pessoa procurada. A investigação da casa de Polly forneceu aos investigadores várias pistas. Numerosas pegadas foram descobertas no chão, mas todas pertenciam a membros da família. A própria Polly, sua mãe, irmã e amigos próximos que a haviam visitado nos últimos dias. Fibras estranhas no tapete chamaram atenção especial. Os especialistas determinaram que essas fibras não correspondiam de forma alguma ao material do tapete da casa. A análise mostrou sua semelhança com estofados de carro. Os investigadores verificaram os veículos de todos os conhecidos da família, mas não encontraram correspondências. Isso os levou a suspeitar que as fibras poderiam ter sido trazidas para a casa pelos sapatos de uma pessoa estranha. Os especialistas descobriram uma impressão digital clara em uma das superfícies. No entanto, a tecnologia daquela época não era tão avançada. Os métodos de dactiloscopia ainda estavam em desenvolvimento, e exames de DNA ainda eram impensáveis. Mesmo assim, a impressão foi cuidadosamente preservada para uma possível comparação posterior. Entre as evidências havia também um pedaço incomum de tecido que lembrava seda. As bordas pareciam lisas, como se tivessem sido cuidadosamente cortadas com uma tesoura. O padrão no tecido era tão único que os investigadores consideraram esta descoberta particularmente valiosa para a investigação posterior. No quarto também foi encontrado um único fio de cabelo, cuja origem não pôde ser determinada devido às limitadas possibilidades de análise laboratorial da época. A busca por Polly atingiu uma escala sem precedentes. Milhares de cidadãos comprometidos se juntaram à operação. 4.000 voluntários vasculharam os arredores da casa, terrenos abandonados e propriedades privadas próximas. Os policiais tentaram encontrar motoristas que se parecessem com o retrato falado criado, mas esses esforços foram infrutíferos. O tempo estava contra os investigadores. As primeiras 24 horas após o desaparecimento de Polly eram cruciais. Por isso, o caso foi imediatamente transferido para agentes federais, que iniciaram a busca sem demora. Os dias passavam e a situação ficava cada vez mais tensa. Ao entrevistar os moradores, novos detalhes vieram à tona. Vários vizinhos se lembravam de um passante suspeito que havia chamado sua atenção naquela noite por seu comportamento incomum. Inicialmente, ninguém havia dado importância especial ao estranho desconhecido. Os moradores do bairro não imaginavam que deveriam tê-lo reportado aos serviços de emergência. Mais tarde, quando os investigadores mostraram um retrato falado criado a partir das descrições das amigas de Polly, os vizinhos confirmaram unanimemente. Era exatamente aquele homem. A investigação se estendeu também à escola que Polly frequentava. Os investigadores conduziram entrevistas minuciosas com cada professor e funcionário da instituição de ensino. Eles estavam interessados em qualquer possível conexão com a pessoa suspeita e todas as pistas sobre o paradeiro de Polly. No entanto, todos os funcionários puderam comprovar seu paradeiro no momento do incidente, e ninguém se assemelhava à pessoa no retrato falado. Os investigadores até realizaram uma análise das fibras encontradas na casa de Polly e as compararam com os materiais dos veículos de todo o pessoal da escola. Porém, essa verificação também não trouxe resultados. A cada dia crescia a preocupação, não apenas na família, mas também entre as autoridades e toda a comunidade local. Os moradores da cidade estavam preocupados que o misterioso desconhecido pudesse representar um perigo para outras crianças. Isso colocou pressão adicional sobre a investigação. Uma recompensa de $200.000 foi oferecida por informações confiáveis sobre o paradeiro de Polly. A famosa atriz Winona Ryder
pessoalmente disponibilizou essa quantia e organizou uma coletiva de imprensa com um apelo para trazer Polly de volta. A busca por Polly foi pioneira para sua época. O início dos anos 90 era um tempo especial. A internet ainda estava em sua infância e nem as autoridades policiais nem as federais a utilizavam como ferramenta para operações de busca. 3 cidadãos dedicados da Califórnia tomaram a iniciativa. Eles foram os primeiros a ousar usar as possibilidades do espaço digital. Eles carregaram na rede uma foto de Polly e um retrato falado da pessoa procurada, criado por especialistas, além de informações sobre uma recompensa por dicas úteis. Apesar da ausência das plataformas sociais que conhecemos hoje, havia outras formas de comunicação online. Graças a isso, cerca de 25 milhões de americanos viram a imagem de Polly. Os especialistas do FBI esperavam que um alcance tão amplo seria a chave para a solução. A realidade, no entanto, era diferente. Embora que a história de Polly atraísse cada vez mais atenção, os usuários da internet não conseguiam fornecer informações significativas. Isso, no entanto, levou a um efeito inesperado: o surgimento de numerosos voluntários. Foram estabelecidos call centers especiais que recebiam centenas de ligações todos os dias. Familiares de outras pessoas desaparecidas procuraram a família de Polly. Eles não queriam apenas ajudar na busca, mas também esperavam adotar essa experiência inovadora para procurar seus próprios entes queridos. Semanas se passaram, mas as investigações sobre o desaparecimento de Polly não avançavam. Os investigadores se encontravam em uma situação difícil. Nenhuma evidência substancial pôde ser encontrada. Não havia rastros nem pistas que pudessem levar a pessoa relacionada ao seu desaparecimento. Mesmo métodos forenses modernos não trouxeram resultados. Nenhuma das amostras era adequada para a análise. Uma reviravolta inesperada ocorreu quando Mark, o pai de Polly, recebeu uma ligação. Ele ouviu uma voz surpreendentemente semelhante à de sua filha. A pessoa que ligou se identificou como Polly, disse que estava em um hotel e explicou que tinha aproveitado um momento em que estava sozinha para contatar seu pai. Ela se apresentou como Polly e encerrou a conversa abruptamente. Mark imediatamente informou as autoridades policiais. Naquela época, os especialistas do FBI ainda não tinham equipamentos modernos para rastrear chamadas já terminadas. Eles só podiam esperar e torcer para que houvesse outro contato que pudesse ser rastreado. Sua espera não foi longa. Após algumas horas veio a segunda ligação. A mesma voz tentou novamente se comunicar com Mark. Desta vez, os técnicos conseguiram determinar a fonte da chamada. No entanto, o resultado confundiu a todos. O sinal não vinha de um hotel, como a pessoa que ligou havia alegado, mas de uma área residencial comum. Quando os oficiais chegaram ao endereço indicado, a situação logo se esclareceu. As ligações vieram de uma estudante local que tinha a mesma idade que Polly. Isso explicava a semelhança das vozes. Descobriu-se que tudo fazia parte de uma brincadeira inadequada, provocada por amigos. Considerando a pouca idade e o arrependimento, decidiu-se resolver a situação apenas com uma conversa séria. Os pais foram alertados sobre a necessidade de observar mais atentamente o comportamento de sua filha, e a própria estudante foi advertida sobre a inadmissibilidade de tais ações. No final de novembro de 1993, cerca de 8 semanas após Polly ter perdido contato, as autoridades policiais receberam uma importante ligação da proprietária de uma grande propriedade. Em seu terreno de vários hectares, a mulher notou 3 objetos incomuns. Os investigadores que chegaram à cena, junto com especialistas do FBI, encontraram evidências significativas. Um pedaço de tecido de seda que correspondia exatamente ao material do quarto de Polly, meias calça de dança. Eva confirmou seu desaparecimento naquela noite. E um pedaço de fita adesiva. Essa informação levou os investigadores a examinar a área mais detalhadamente. Detalhes interessantes vieram à tona.
A proprietária do terreno havia contatado a polícia com um relato muito estranho justamente no dia do desaparecimento de Polly. Sua propriedade frequentemente atraía visitantes indesejados. O vasto terreno arborizado com uma única casa pequena no centro não estava completamente cercado. Apesar das placas de propriedade privada, a ausência de uma cerca fazia com que as pessoas frequentemente acabassem lá por acidente, sem perceber que estavam invadindo uma propriedade. Entre os muitos visitantes indesejados, um caso em particular ficou marcado na memória da proprietária. Na mesma noite em que Polly desapareceu, um desconhecido invadiu a propriedade com um carro. Seu carro ficou atolado no solo encharcado. A primeira a notar o estranho visitante foi a babá, que cuidava do filho da proprietária. Ela admitiu que não teve coragem de abordar o estranho. Sua presença a deixou muito preocupada. A proprietária também se manteve distante. Segundo suas palavras, algo na aparência do estranho a deixou em alerta, especialmente seu olhar penetrante. Ambas as mulheres decidiram pedir ajuda à polícia. Quando as forças policiais chegaram ao local, encontraram um homem e perguntaram sobre o motivo de sua presença. Ele explicou que havia entrado acidentalmente em propriedade privada e estava disposto a sair imediatamente, mas pediu ajuda. Seu veículo estava atolado na lama. Os oficiais notaram o comportamento estranho do desconhecido. Ele estava visivelmente nervoso, suando muito, e seu estado sugeria o uso de substâncias proibidas. No entanto, não era possível fazer um teste no local, e não havia motivos para a prisão, já que o homem estava se comportando pacificamente. Depois que os oficiais ajudaram a liberar o carro, o desconhecido, que se identificou como Richard Allen Davis, deixou a propriedade. Ele nasceu em 1954 em São Francisco. Seus primeiros anos dificilmente podem ser chamados de felizes. Os pais não cuidavam da criança. Aos 12 anos, a família se desfez e a mãe se distanciou completamente do filho, entregando-o ao pai. O pai de Richard demonstrava extrema irresponsabilidade. Ele frequentemente não estava em casa, às vezes por horas, às vezes por dias. Richard ficava sozinho, às vezes sob supervisão dos vizinhos ou tentava encontrar parentes. Problemas com a lei começaram já em sua juventude. Ele cometia pequenos delitos, participava de conflitos de rua, o que o levou a passar vários meses em um reformatório. Aos 17 anos, cometeu uma séria violação da lei. Após o incidente, o juiz lhe ofereceu uma escolha: reformatório ou serviço militar. Richard escolheu o serviço militar no Zikoinil, mas não durou nem 2 anos. Foi dispensado por comportamento inadequado. A vida adulta de Richard foi marcada por frequentes conflitos com a lei. Com cerca de 20 anos, foi condenado a 15 anos por um crime grave. No entanto, cumpriu apenas 1 ano de prisão e foi libertado antecipadamente por bom comportamento. Nessa época, circulavam rumores perturbadores sobre Richard. Seus conhecidos suspeitavam de seu envolvimento no desaparecimento de Marlene, de 19 anos, embora oficialmente tenha sido determinado que ela partiu voluntariamente. Os parentes de Marlene relacionaram seu desaparecimento a uma festa onde Richard estava presente. No entanto, essas suspeitas permaneceram apenas suposições sem provas. Durante o desaparecimento de Polly, Richard estava sob supervisão após sua libertação. Seu paradeiro era desconhecido. Ele não tinha endereço fixo. Os investigadores enviaram uma notificação interna apenas para os oficiais e pediram maior vigilância. Decidiu-se não passar a informação para a imprensa, temendo que Richard pudesse deixar a Califórnia ou o país. O ponto de virada no caso ocorreu em 13 de novembro de 1993. Um policial patrulheiro parou um veículo na rua que era conduzido por um motorista bêbado. Após uma verificação com um dispositivo especial que indicou excesso do limite permitido, o policial estudou atentamente os documentos do homem.
Nesse momento, ele percebeu. Diante dele estava exatamente o homem procurado em conexão com o desaparecimento de Polly Klaas. Agindo com cautela, o oficial apenas informou ao detido que ele havia violado sua condicional por dirigir sob influência de álcool. Richard não contestou e foi à delegacia. Apenas na delegacia, após a leitura de seus direitos, foi informado do verdadeiro motivo de sua prisão: o caso Polly Klaas. Seguiu-se uma longa conversa com os investigadores, durante a qual Richard admitiu seu envolvimento no incidente. Os investigadores acreditam que a confissão ocorreu devido às evidências irrefutáveis. Sua impressão digital correspondia exatamente à encontrada na casa de Polly. As fibras do carpete de seu carro eram idênticas às encontradas na cena do crime. As amigas de Polly, chamadas para identificação, apontaram Richard com certeza. Em seu carro foi encontrado um fragmento de tecido de seda, exatamente como o do quarto de Polly e o da propriedade da testemunha. Sob pressão das evidências, Richard começou a contar. Naquele dia, ele havia consumido substâncias proibidas com amigos. Quando se sentiu mal, decidiu invadir uma casa para roubar. Escolheu o bairro aleatoriamente. Notou uma janela aberta e entrou. Segundo suas palavras, não havia planejado nada com antecedência. Não conhecia Polly nem sua família e não os havia observado. Depois de vasculhar a casa e não encontrar objetos de valor especial, quis ir embora. Nesse momento, Polly abriu a porta do quarto e o viu. Ao notar o susto de Polly, ele tomou uma decisão impulsiva. Colocou Polly no carro e partiu, mais tarde parando em um local isolado. Descobriu-se que Polly estava no carro quando as moradoras o notaram na propriedade privada. Mesmo quando os policiais ajudaram a tirar seu carro da lama, havia a possibilidade de mudar tudo. Depois que o ajudaram a se libertar, ele dirigiu até a rodovia. Richard mostrou aos investigadores um local específico para onde o grupo de busca deveria ser enviado. Em 4 de dezembro de 1993, 2 meses e 3 dias após seu desaparecimento, uma equipe de busca encontrou Polly Klaas perto da rodovia, em um local indicado por Richard. Os especialistas médicos realizaram um exame minucioso, mas só puderam determinar informações limitadas. Suas conclusões confirmaram as declarações de Richard sobre os eventos daquele dia. Os especialistas determinaram que tudo aconteceu aproximadamente no dia do desaparecimento de Polly. Com base nas evidências coletadas, Richard foi responsabilizado por atos ilegais contra Polly Klaas. Quando teve a oportunidade de falar no tribunal, além das palavras de arrependimento à família, surpreendentemente fez graves acusações contra o pai de Polly. Segundo Richard, Polly teria lhe dito: "Não me faça o que o papai me faz." Essas palavras provocaram uma reação violenta do pai de Polly. Ele tentou atacar Richard, mas foi contido pelos presentes. A declaração do acusado perturbou todos na sala não por falta de arrependimento, mas porque ninguém acreditou em suas palavras sobre o pai de Polly. As acusações permaneceram sem comprovação, com Eva firmemente ao lado de seu ex-marido. Em 18 de junho de 1996, o tribunal anunciou a sentença. Richard deveria receber a pena máxima prevista em lei. Em agosto, ele foi condenado à morte. Ele tentou apelar da sentença, mas sem sucesso. No ano de 2006, foi encontrado inconsciente em sua cela após tomar uma grande quantidade de medicamentos. Os médicos conseguiram salvá-lo, após o que ele retornou à prisão. Em 2009, o advogado de Richard apresentou uma petição à Suprema Corte, mas foi rejeitada. O tribunal confirmou a sentença sem alterações. O advogado anunciou que continuaria apelando. Devido aos constantes processos de apelação, Richard ainda permanece em uma ala especial para criminosos particularmente perigosos. Espera-se que a sentença seja executada após a conclusão de todos os processos de apelação.